Olá, amigos. A Voz do Brasil pela Vida, 8 de dezembro de 2011. Acaba de ser publicado um estudo verdadeiramente importante na publicação científica Taylor and Francis, de autoria de 3 pesquisadores, a doutora Lilith Khachaturian, a doutora Sarah Kagan e o doutor Robert Sharp, que atuam na Universidade Johns Hopkins, lá dos Estados Unidos, na área de saúde pública. O estudo mostra uma correlação entre os abortos provocados e o câncer de mama. O estudo mostra que na população estudada, grupos de mulheres comparados, evidentemente, que tinha histórico de submissão a aborto provocado, a incidência de câncer de mama se revela 3 vezes maior, quase 3 vezes maior. Um estudo muito sólido, um estudo de bases científicas incontestáveis. Mas é um estudo que não se verá na grande mídia. A grande mídia não dá espaço para esse tipo de pesquisa científica, ou seja, não dá espaço para esse tipo de resultados. Quando o estudo é o oposto e quando caminha naquela linha dos direitos reprodutivos da mulher, que são a grande alegação para a permissão de aborto no mundo todo, encontram-se espaços, debates, encontram-se as opiniões dos poderosos grupos feministas do mundo inteirinho e do Brasil também. Mas dificilmente esse estudo irá para a grande mídia. No entanto, ele está em uma publicação científica, de alguma maneira, pela mídia alternativa, pela mídia paralela, pela internet, de alguma maneira pelos grupos de convencimento, pelos grupos de pressão que lutam contra o aborto, ele acaba chegando à opinião pública mundial. Mas, afinal de contas, qual seria a razão? O que é que o estudo mostra? Por que haveria esse aumento de incidência do câncer de mama em relação aos grupos de mulheres com histórico de aborto provocado? De acordo com o estudo, a primeira conclusão que se revela é que, na verdade, a gravidez protege a saúde da mulher de certas doenças, muito notadamente doenças tumorais, câncer de mama e câncer ginecológico de modo geral. A própria gravidez promove essa proteção. Assim sendo, o grupo afetado pelo câncer de mama não é apenas aquele que interrompe a gravidez. Aliás, essa expressão eufemística de que os movimentos femininos gostam muito, né? A interrupção voluntária da gravidez e não o aborto, que é a palavra certa e adequada ao caso. Não só nesses grupos, mas também nos grupos de mulheres que, por razões pessoais, adotam métodos contraceptivos e adiam a gravidez até um ponto mais tardio na sua idade, após resolver, digamos assim, as suas aspirações profissionais, apenas para exemplificar. Essas também têm um aumento de incidência. Então, a primeira conclusão é de que a gravidez fornece uma proteção para o organismo feminino contra as doenças tumorais, contra vários tipos de câncer ginecológico e o câncer de mama, que mata milhões de mulheres no mundo todo por ano. É uma das doenças que mais mata mulheres no mundo. Mas, se a gravidez oferece uma proteção, também mostra o estudo que a gravidez levada a termo incrementa essa proteção. A gravidez levada ao seu término normal, natural, que é a apresentação de uma nova criança ao mundo, que é dar à luz, oferece e incrementa essa proteção. E que a interrupção brusca da gravidez, que é o aborto, acaba matando, cortando, eliminando todos os benefícios da proteção inicial e ainda acaba revelando uma incidência maior de câncer de mama do que ocorre até mesmo naquelas mulheres que adiam a gravidez por métodos contraceptivos. Ora, sob o ponto de vista de saúde pública, e vamos falar de saúde pública, que afinal de contas é a bandeira também dos movimentos feministas. Sob o ponto de vista de saúde pública, o que haveria de mais importante, de melhor para a população feminina do que políticas públicas
que visassem exatamente a diminuição do câncer de mama, a diminuição da incidência de câncer de mama. É claro que existem algumas políticas públicas importantes nesse sentido. Uma delas é a detecção precoce, evidentemente, que promove o tratamento precoce e, frequentemente, o tratamento bem-sucedido, mas não é o bastante. Uma política pública totalmente equivocada nesse sentido é exatamente aquela que está na agenda do governo brasileiro, exatamente aquela que está na agenda de governos em grande parte do mundo, que é a proliferação do aborto, a indução do aborto, o estímulo do aborto a título de direitos reprodutivos da mulher, a título de direito da mulher ao próprio corpo. Na verdade, um tipo de política pública ideologicamente contaminado, para justificar as teses da ideologia de gênero, para justificar as teses da libertação da mulher do domínio e da ascensão da mulher completamente ao poder, alegando que o empecilho para isso é exatamente o cuidado com a família, o empecilho para isso é exatamente a gravidez, o empecilho para isso é exatamente a prole. Tudo isso é muito torpe, mas é exatamente o argumento utilizado ideologicamente pelos governos que promovem a matança de inocentes no ventre materno. Um erro completo sob o ponto de vista da saúde pública, se analisarmos o resultado de uma pesquisa séria e aprofundada como essa. Mas é claro que esses governos não querem trabalhar nessa seara, porque essa seara não lhes dá os votos dos grupos de pressão, homossexuais, feministas, os da ditadura da ideologia de gênero que se espalha pelo mundo. Para obter os votos dessa seara, desse segmento, o que eles querem e impõem são políticas de aborto. Vamos esperar que um estudo como esse tenha espaço e divulgação necessária para chegar a convencer as pessoas que ainda têm recalcitrância a respeito dessa questão do aborto, que é moral. E ninguém pode nos impedir de debater o assunto como um assunto moral, porque falamos do direito à vida, o direito mais sagrado e fundamental de todos, e do direito à vida exatamente do serzinho humano mais desprotegido, que é o nenê em formação, em desenvolvimento no ventre materno. Mas, abstraída a questão moral, um argumento de saúde pública, aqui sim, um argumento de saúde pública verdadeiro que deveria ser adotado em prol das mulheres. Mas não. O que se vê aqui são os movimentos feministas com campanhas esdrúxulas e grotescas. E os movimentos homossexuais aliados a isso, utilizando textos e temas como publicado numa matéria assinada da doutora Luísa Najib Eluf, uma procuradora de justiça feminista muito conhecida em São Paulo, que ao falar da ascensão das mulheres ao poder, acaba dizendo numa publicação conservadora, supostamente conservadora como o Estado de São Paulo, que hoje em dia só há dois caminhos para a mulher: vender o seu próprio corpo pela prostituição pura e simples ou vender o seu próprio corpo pelo casamento. Ou seja, afirma que as mulheres casadas vendem o corpo aos maridos, são prostitutas formalizadas. Esse é o argumento, infelizmente, esgrimido por feministas. E esses movimentos que produzem coisas grotescas, como agora na Argentina, em que nas Forças Armadas e na polícia se dará permissão aos homossexuais e transexuais, nos quartéis e nas instalações policiais, de usar indumentárias femininas, caracterização feminina, utilizar instalações sanitárias, por exemplo, destinadas ao público feminino, o que é inadministrável sob o ponto de vista da disciplina militar. Inadministrável, eu digo isso com toda franqueza a partir da minha experiência de 35 anos na Força Pública do Estado de São Paulo. Esse é o rumo dos movimentos feministas, dos movimentos homossexuais no mundo. E vem aí uma nova ministra do Supremo Tribunal Federal, a doutora Rosa Weber, cujo perfil mostrado pela imprensa não nos deixa mais tranquilos. Era ministra do Tribunal Superior do Trabalho, onde se diz que ela defendia as minorias e as causas sociais. Só essa apresentação já nos dá a ideia de que provavelmente será mais um voto pela ideologia de gênero, mais um voto pela matança
de inocentes no ventre materno, começando pela questão do aborto de anencéfalos, que será em breve julgada no Supremo Tribunal Federal. Espero estar errado, o perfil da ministra em outros aspectos é até positivo, mas nós temos que manter nossa vigilância. E para terminar, a mensagem necessária de sempre: aborto é homicídio qualificado a sangue frio, mas é muito fácil praticá-lo, porque o matador não olha a vítima nos olhos e não escuta o seu grito de terror. Muito obrigado por sua atenção. Até o nosso próximo programa.